Hoje a gente vai te ensinar como gerar vídeos com múltiplos takes consistentes a partir de um único prompt ou imagem. É isso mesmo, galera. A versão 1.0 do Seedance chegou mudando o jogo novamente dentro do IA Filmmaking. Pela primeira vez, uma ferramenta está trazendo uma solução que, através de prompt, você já consegue trazer múltiplos takes de uma mesma cena. Então ele pega uma cena, por exemplo, um plano aberto, e ele traz os detalhes dentro dessa cena, um plano e um contraplano de um personagem, ou até a apresentação de um segundo personagem naquele mesmo ecossistema da cena. É bem impressionante, né? E o lance é o seguinte, que você consegue fazer isso com texto, né? Então você faz um prompt lá, você vai conseguir de 2 a 3 cortes dentro da mesma geração, ou a partir de uma imagem, que pra mim isso é loucura, a gente vai ensinar vocês como fazer isso no vídeo de hoje. Vamos lá, a gente tá falando do Seedance, versão 1.0, ferramenta nova, acabou de chegar, é muito louco, a gente viu isso no vídeo passado do Midjourney, como as primeiras versões das ferramentas, elas já estão batendo de frente com as outras ferramentas que estão há muito tempo, mas tem um negócio, né? Quem tá por trás do Seedance? TikTok, né? Uma das maiores geradoras de vídeo aí de consumo de rede social hoje, que é o TikTok, todo mundo conhece bem, assim, então é isso. Seedance pode ser novo para muita gente, mas os donos são poderosíssimos, né? É isso. É a ByteDance, que é a dona do TikTok, é a dona do Seedance, e acabou de sair. Basicamente, ele é um modelo de texto para vídeo, imagem para vídeo. Ele tem esse lance de multi-shot, que eles chamam, né? Que são esses takes múltiplos. É nativo, é o único, o primeiro que tem isso, e é o único. Ele, na versão Pro, ele solta vídeo 1080, na versão Lite, 720. Cara, ele é muito bom, ele é um dos melhores, se não o melhor, para aderência de prompt. Assim, é impressionante, vocês vão ver isso ao longo do vídeo aqui, como ele entende muito bem o que você está colocando no seu prompt, ele replica isso dentro do seu vídeo. Ele é muito bom para qualquer tipo de expressão de estilo que você vai fazer na sua geração. Então, seja ela cinematográfica, realista, pegada UGC, né, que parece que é um conteúdo feito pelo usuário. É muito louco, assim, o anime e tal. Ele é impressionante como ele é diverso para isso. E as transições que ele faz nesses cortes, a gente vai ver isso também, quando ele troca de uma cena para outra, de um take para outro, é impressionantemente sutil, assim. A gente vai dar uma olhada nisso. E mesmo quando você trabalha, por exemplo, com uma imagem de base, ele tem só a primeira imagem de base, né? Então os outros planos são todos gerados por ele, assim, e ele continua mantendo não só a consistência da primeira cena, mas os planos que ele cria para a próxima cena condizem com toda aquela linguagem que você criou inicialmente, assim. Então você vai conseguir ver ângulos diferentes de personagem, do ambiente, de iluminação, da ação. É surreal, é surreal. Inclusive, tudo que vocês estão vendo aqui é feito com IA pelo Seedance. E aí é o seguinte, né? Para vocês se ligarem, assim, quão é impactante isso que a gente está falando. Isso que vocês estão vendo aqui é o ranking feito pela Artificial Analysis, que é dentro do Hugging Face. Basicamente é um ranking onde você pode votar nesse ranking. Então, toda vez que você entrar lá, você vai ter 2 vídeos diferentes e um prompt. Você não vai saber qual é a IA que fez o vídeo, mas você vai ver 2 coisas diferentes e você vai votar. Então, ele sempre foi muito coerente, assim, até com o que a gente, na nossa produtora The Future Studios, o que a gente tende a usar. E chocante que ele está em primeiro, tanto de texto para vídeo quanto de imagem para vídeo. Está na frente do Veo 3, está na frente do Midjourney Video, está na frente do Kling, está na frente do Sora, nem se fala, do Minimax. Ele é poderoso nesse nível. E eu acho que assim, não é só pelo fato dele estar na frente aqui que a gente está falando sobre ele. Eu acho que tem várias ferramentas de vídeo hoje muito boas, assim, e tudo bem, ele pode até estar na frente do Veo, ou estar na frente do Midjourney, todas estão muito perto, ali tá todo mundo muito bem, sabe, assim, a gente tá com um momento muito especial dentro do IA Filmmaker, assim, onde as ferramentas estão evoluindo muito rápido, chegando a resultados muito incríveis, assim, mas ele tem diferenciais que são, tipo, matadores, assim, eu acho que esse é o principal, assim, do nosso papo hoje. Mas antes da gente começar a entrar na estrutura de prompt, como você faz, tem um lance que é importante vocês saberem. Esse aqui é o site oficial do Seedance, ele não está disponível ainda no site oficial, então ele como plataforma, ele ainda não rola para vocês usarem. Isso aqui, vocês podem entrar aí, a gente vai deixar o link aqui na descrição, vocês vão conseguir ver o relatório técnico, vocês vão conseguir olhar as capacidades dele, esses exemplos que ele faz aqui, que são impressionantes, mas você ainda não vai conseguir usar ele por aqui, tá? A gente vai ensinar como vocês conseguem acessar, tanto a versão Lite quanto a versão Pro, mas eu quero falar para vocês sobre a estrutura ideal, porque
A nossa ideia é o seguinte, né? Obviamente, vocês sabem, as ferramentas são pagas. Para todo mundo que é membro da The Future Academy, a gente sempre dá esse discurso. Você pode fazer um voo solo aí para aprender IA. Fica à vontade, a IA tá aí, das características dela é que ela é muito democrática. Você vai ficar batendo cabeça com prompt, e isso significa gastar dinheiro. E você vai testar do jeito que você acha que faz sentido, e vai vir muita coisa que não funciona. Cara, a gente aqui mergulhou profundamente para testar, a gente participa de fóruns, cara, a gente tem muita troca com todos os creators, AI creators aí pelo mundo, e a gente vai trazer para vocês aqui uma estrutura que é o que mais tem funcionado para cá. Ela é mais assertiva e aí você até economiza dinheiro aí na hora de você fazer suas gerações. Olha, economiza dinheiro e economiza muito tempo também, gente. Assim, o Cacau, por exemplo, ele tem o perfil CDF, né? Ele é muito mais CDF do que eu. O Cacau lê todas as instruções, tudo que vem falando de cada ferramenta, assim. Ele sabe tudo que rolou sobre qualquer assunto. Ele pega os criadores da tecnologia, vê os caras falando, depois ele lê o papers do que saiu, falando sobre a ferramenta. Depois ele vai atrás entra lá no Reddit para ver os caras citando como eles chegaram nos melhores resultados. Então, assim, o Cacau é bem CDF. E só esse tempo, assim, e eu falo por experiência pelo meu lado, assim, só o tempo de pegar as informações do Cacau e promptar em cima delas, cara, economiza muito pra nossa vida, assim, então vale muito a pena, tá? E aí é legal, vamos compartilhar essa estrutura com vocês para vocês testarem aí, vamos fazer em tempo real aqui também. Dá uma olhada nisso aqui, por exemplo, ó, essa cena. A gente tem a cena de um chefe de cozinha aí, e aí ele tá cortando, depois em close, depois ele vai e experimenta aí, parece que ele tá experimentando um molho ali, né? Ele não tá cozinhando um molho, mas o que importa é que é uma única geração, gerada com um único prompt, uma geração de 10 segundos que tem 3 takes diferentes, né? Como que a gente chega Texto para vídeo, né, Cacau? Aqui Isso aqui você só deu um prompt da cena, então, assim, nesse lugar aqui, vocês também estão vendo uma criação do zero feita com Sidence, assim, então a imagem lá, a escolha de fotografia e tal, foi tudo gerado por ele, né? Total. E você vê nesse exemplo, né, como é tudo muito consistente. O lugar é o mesmo, o ambiente e tal. Vamos ver qual o prompt que a gente usou. A iluminação está muito pertinente, assim, fora os movimentos são surrealmente precisos, né? Parece que é filmado de fato. Vamos falar sobre a estrutura ideal, então. Primeiro passo é a gente dar um contexto inicial ali para o modelo conseguir entender. É um ponto de partida de fato. A gente vai ter que contextualizar o personagem e o cenário. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer um passo a passo em cima da geração que a gente acabou de ver. Então, o contexto é um chefe prepara ingredientes cortando legumes com rapidez em uma cozinha profissional. Tão simples quanto isso. Nesse caso, o texto ele não precisa ser longo, você tem que focar no básico, então é quem está na cena e onde ela está. Você pode dar alguma descrição específica, obviamente, nesse caso, descritivo, quanto mais informação você der, melhor vai ser o resultado de acordo com a sua descrição, mas você tem que evitar uma coisa muito complexa. Isso aqui é só um ponto de partida visual ali para o modelo começar a entender. E aqui, gente, é importante vocês fazerem os prompts em inglês, tá, cara? Assim, como a maioria das ferramentas, elas nascem prioritariamente trabalhando em inglês, que é uma língua mais nativa, assim, até apesar da ferramenta ser chinesa, assim, o inglês é o que funciona melhor por ser uma língua universal. Então trabalha com ela em inglês e se ela tiver atualização e estiver entregando bem em português, a gente volta para vocês. E no final a gente vai ver o prompt completo aqui também. Então, no segundo passo, o que a gente vai fazer? Escrever os takes sequenciais. Então, nesse caso, você vai colocar exatamente, e é importante a gente usar essa linguagem de filmmaker nesse caso. Você vai dirigir exatamente quais são as cenas, quais são os cortes e quadramentos que você quer. É importante você usar essa linguagem de filmmaker, detalhando os ângulos, os movimentos das câmeras que você quer. E aí tem esse lance, assim, separa cada tomada, cada take em colchetes. Isso vai ajudar muito o modelo a entender o que vai ser, o que é corte e o que não é corte. Então, por exemplo, vamos ver aqui embaixo. Naquele caso, né? O primeiro ele começa com um wide shot, então, plano aberto, o chefe ele vai trabalhar na bancada, enquanto os fogões crepitam ao fundo. Depois um close-up, a faca afiada desliza pelos legumes frescos, depois um take médio, o chefe sorri satisfeito ao provar uma amostra do molho. Então você vê que a gente está separando isso por colchetes, é assim que ele vai entender cada colchete. Depois você abriu e fechou, é um take diferente. Nesse caso aqui, você está sugerindo para ele uma cena com 3 shots, né? 3 takes. Você pode também fazer um take único, né? Só uma cena, você só descreve ela, não separa em takes, e dá para você fazer em 2 takes só também. Então você não precisa necessariamente fazer 3. Total, é isso. Ou assim, fazer. É que o legal é você explorar. O que a gente está trazendo para vocês é essa novidade que ela é diferente das outras. Claro, você pode, se você usar ela como só uma IA para animar uma cena,
contínua e tal, ela vai ser impressionante, mas ele tem esse twist, esse diferencial que é fazer esses takes sequenciais. Eu acho legal trazer isso sim pra galera, porque no final do dia ela é uma ferramenta que ela entrega muito bem, igual várias outras, e muitas vezes para os nossos alunos, assim, a gente sente a dor de pessoas voando solo aí, fazendo seus projetos, que assim, eu preciso escolher uma ferramenta para eu pagar, eu tenho uma única lá que eu trabalho, que eu gero, então assim, dá para você gerar coisas direto nela, e além disso tem os multiple shots aqui. Terceiro passo, vamos definir o estilo visual e a atmosfera, né? A ideia é que você tenha um estilo que seja coerente com toda a sequência. Então, você pode ir cinematográfico, realista, estilo anime, alguma coisa nesse sentido. E aí você pode sim colocar, para ajudar na consistência, qual é o tipo de iluminação que você quer, o tipo de câmera. Isso vai ajudar também a ter essa consistência. Quanto mais específico você for nos seus detalhes ali de estilo, mais você garante que ele tenha consistência, né? Então, mais uma vez, assim, ter vocabulário, saber falar sobre cinema, saber falar sobre narrativa, vai sempre ajudar você, não só para construir histórias com consistência, mas também para você conseguir contar as histórias necessárias, né? É importante, né? Isso serve para toda a IA, turma. Assim, se você não fala para ela o que você quer, ela vai presumir alguma coisa e vai inventar por você. Então, quanto mais informações de estilo, de referência que você der, mais você vai conseguir controlar ela e vai ter uma previsibilidade sobre o resultado que ela vai te trazer. Nesse caso aqui, qual que é o estilo que a gente colocou para aquele prompt? Estilo realista, iluminação quente de cozinha, câmera estável. E aí, o quarto passo, que isso foi através de muito teste, E aqui, recomendado. aqui é o ouro da informação de tudo que o Cacau testou. De verdade, gente, assim, isso aqui faz muita diferença e a gente torrou uns dólares ali na ferramenta para poder chegar nessa informação e estamos entregando ela aqui de bandeja para vocês. Que é você colocar explicitamente que é multishot, porque esse é o termo, né? Os takes múltiplos, em inglês a gente fala de multishot, esse é o lance dele. Ele é opcional, mas eu recomendo muito fazer, que vai aumentar a chance dele sair esse resultado. Então, no começo do prompt, você coloca multi-shot video off, ou multiple shots, alguma coisa nesse sentido. Isso vai ajudar o modelo a entender que você quer consistência entre as cenas. E aí, se a gente juntar tudo que a gente colocou, esse aqui é o prompt que fez a gente gerar aquele chefe de cozinha cozinhando, né? Então, a gente tem o quinto passo, que é monta tudo, o prompt completo, aí vem multi-shot video off, então é a quarta parte do prompt, ali o quarto passo. Aí tá, eu vou ler em português aqui, mas vocês têm exatamente o prompt que a gente usou em inglês aqui. Um vídeo multitake de um chefe cortando legumes rapidamente em uma cozinha profissional movimentada. Então demos um contexto ali para ele sabe quem é e o que ele está fazendo, aonde. Aí vem os 3 takes. Primeiro, entre colchetes, plano aberto, o chefe trabalha no balcão enquanto os fogões crepitam ao fundo. Depois o close-up, uma faca afiada fatiando legumes frescos. E aí vem um plano médio, o chefe sorri satisfeito ao provar uma amostra do molho. E aí vem o quarto passo aqui embaixo, que é o estilo realista, a iluminação quente, são aqueles detalhes visuais que a gente estava colocando. E aí a gente tem esse resultado aqui como exemplo. Então é exatamente isso, é uma cena de 10 segundos, primeiro aberto, depois fecha em detalhe, depois volta para o plano aberto dele provando ali o negócio que é o que a gente colocou. O Seedance, ele consegue gerar vídeos de 5 segundos e 10 segundos. Eu recomendo vocês usarem o de 10 segundos para vocês conseguirem mais takes. Então, se você for fazer uma geração de 5, dificilmente você vai conseguir 3 takes. Você não consegue indicar quanto tempo vai ter cada um, mas se você tiver pelo menos 2 takes, eu sugiro você usar a geração de 10 segundos. Isso vai aumentar a chance. Não quer dizer que com 5 você não consiga, mas a IA é isso, né? Uma ferramenta de feedback. Você dá o resultado, espera... Você dá o input, espera o output e sempre... você tem que esperar para ver o que veio. Então, essa é uma primeira dica. Aí aqui a gente tem um outro exemplo, né? Um exemplo legal de ser feito, que assim tem uma dificuldade técnica ali, né? Para várias ferramentas aqui, vale como teste também para a gente ver o nível do realismo que a ferramenta consegue entregar. Assim, então, um navio ali navegando no mar, então tem uma dificuldade ali, esse barco, como é que ele tem o contato com a água. A água líquido sempre foi uma dificuldade para o audiovisual, principalmente quando a gente trabalha com 3D, por exemplo. Então, aqui ele trabalha super bem, ele vai muito bem no resultado. E nessa opção aqui, a gente fez um teste fazendo só 2 takes, né? Então, a gente fez uma opção gerando esse barco navegando ali com o marinheiro ali na proa do navio. E aí a gente vê na sequência o take, o close dessa cena, né? Então, você vê ele ali empurrando o mastro do barco e tal. Então,
é uma sequência que, mais uma vez, prova que a ferramenta consegue ter um entendimento geral da cena. Então você está vendo um plano aberto e um plano fechado completamente consistente, né? Então, se você olhar, por exemplo, a comparação com as nuvens do fundo, os tons que a gente tem, a iluminação da cena, tá tudo muito coerente, assim. De novo, mais uma vez, uma cena que a gente fez de texto para vídeo. Esse aqui é um outro exemplo, a gente está deixando um prompt aqui embaixo também. Então é uma caçadora que está andando aí pela uma floresta, e aí ela pega o arco lá e se prepara para atirar, alguma coisa assim. Nesse mesmo caso, a gente está fazendo um take de 10 segundos, né, um vídeo de 10 segundos, com 2 takes diferentes só dentro da cena, e impressionante a consistência que ela tem durante a cena, né? Tanto da personagem, quanto da iluminação, do ambiente, da roupa, como ela... como o prompt é preciso, né? Eu estou colocando aqui que o último, a gente consegue ver aqui nos colchetes, que é um low angle close-up, né? Então, é uma cena mais próxima, mas mais captada de baixo, e ele faz exatamente isso. É surreal, assim, como ele obedece o que você pede. Muito impressionante. Esse aqui também é esse animal. Esse exemplo é animal, porque ele é muito complexo em termos de movimentos e acontecimentos dentro da cena, né? É uma orquestra. Olha a quantidade de músicos que tem aqui e como ele obedece aqui. Então, o primeiro é um plano aberto com o maestro, depois a gente fecha ali no maestro, na mão dele, depois a gente fecha mais uma vez agora numa violinista aí que parece estar se preparando para solar. Treta, né, gente? Imagina a quantidade de dedo que tem nessa cena aí, todo mundo tocando, usando os dedos ali para fazer a música. Então, a gente sabe da dificuldade que a IA tem com mãos. E olha isso daí, gente, é um absurdo. Olha esse detalhe do maestro ali regendo a orquestra, fazendo os detalhes com a mão ali, tipo, é bem impressionante, assim, essa ferramenta tá num patamar bem alto, assim, de entrega, e é isso, o fato dela decupar essas cenas, olha essa personagem que ela criou pra cena, assim, como ela tá bem inserida no ambiente, como ela compõe bem a cena, né, é bem legal. Outro exemplo, ó, dei uma olhada no prompt aí. Então temos um ladrão ali, parece que ele tá, né, tentando invadir um cofre. Aí depois o close da mão dele ali e aí volta aí chega um policial aí que tá invadindo a cena. Impressionante, cara, surreal. Tudo isso que a gente viu até agora são exemplos de texto para vídeo, né? Então é isso, vai dar um comando lá, um prompt e aí a gente vai ter resultado em vídeo. O maluco, cara, é que isso faz a mesma coisa de imagem para vídeo, velho. Isso é sem precedentes, assim, é um avanço surreal perto do que as outras fazem. É isso, assim, pra quem não tá entendendo o que o Cacau tá falando, não é que ela pega uma imagem que você gera em um lugar e anima essa imagem. Ela pega essa imagem que você gerou, que você gosta dela, ou até uma cena real que você tenha de um filme. Então imagina, você fez um take do seu filme e ficou faltando lá pro resultado final, você precisava completar esses takes. Você pode pegar essa cena, uma imagem que você tira dessa cena, e você gera novos 2 takes dessa mesma cena. Então você anima aquela cena e gera mais 2 takes novos. Completamente consistente, ambientalizado, assim, é uma loucura. Claro que você também pode usar ela como uma ferramenta normal de imagem para vídeo, né? Pegar uma cena aí, uma imagem que você gerou com IA, no Midjourney ou qualquer outra IA de vídeo e animar ela normal, como você faria com as outras. Ela vai te entregar um resultado surreal. Mas, de novo, você tem a possibilidade de criar novos takes e tal. A gente tem um teste, não tem, Cacau, que a gente fez com as ferramentas? Temos um teste, vamos dar uma olhada. Então a gente está fazendo em cima dessa imagem aqui. Aqui é um comparativo. Então vamos fazer um comparativo com as outras que a gente considera as melhores. Então, girei essa imagem aqui no Midjourney, é uma imagem de um jogador de basquete aí num ginásio meio vazio. Parece que ele está caminhando em direção à cesta ali. Vamos dar uma olhada. Primeiro o Midjourney Video. Excelente também, o Midjourney Video tá paulado. A gente viu isso no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhada. É bem impressionante o que o Midjourney tá O fazendo. conteúdo de Midjourney, inclusive, tá bem completo, tá, gente? Virou até... Tutorial completo. Quem não gosta muito de aula, assim, tipo, vai no nosso Instagram e vê lá a gente comentando coisas mais rápidas, mas assim, esse do Midjourney vale muito a pena vocês assistirem, porque a gente tá entregando uma aula bem completa sobre a parte de vídeo do Midjourney. Isso é o que ele consegue fazer. Agora vamos comparar com o View 3 do Google. Também é impressionante. Entrega um baita resultado. Kling 2.1, outra baita ferramenta. Nesse caso aqui ele não ficou tão bom quanto as outras. Claro que a gente está usando o mesmo prompt para comparar, né? Para ser de alguma forma justo. E aí a gente tem o C10 que ele vai dar um chance, né? Ele tem a possibilidade de fazer algo diferente, que é isso. Claro que aquele alterou a iluminação e aqui ele deu um outro take do cara de frente, assim.
Eu pedi para que ele fizesse isso, tá? Mas é isso, ele teve um entendimento ali de quem era o atleta e a gente consegue ver. Claro, a roupa tá diferente, tem alguns detalhes, assim, eu giraria mais de uma vez para testar. Peguei o primeiro resultado delas, mas você consegue ver já de fato que ele consegue fazer um corte em cima de uma imagem para vídeo. Vamos dar uma olhada nesse outro teste aqui. Esse aqui é um rei aí, feito de imagem para vídeo também, então um rei que eu girei no Midjourney, depois eu animei daí no Midjourney. Temos um rei que tá no castelo aí, parece que ele tá dando um discurso ali pra turma. Midjourney 5 segundos só, né? Aí temos o View 3 também, que aí já tem um movimento maior de câmera ali, já mostra o resto do pessoal. Esse Midjourney aqui, esse take aqui do View 3 aqui que a gente fez, não é aquele take pedindo pro personagem falar, né? É um take só de animar uma cena, né? Então, a gente tá vendo uma cena que a gente pediu o movimento ali, o que acontece, esse personagem dentro do castelo. Então, tem esse giro de câmera. Na nossa opinião, assim, dá uma pasteurizada ali o final, né? Fica tudo meio um borrão, No começa a PlayStation perder, 2 ali, né? perde profundidade, vira um PlayStation 2. Então, pra gente falhou um pouquinho, mas não que a ferramenta seja ruim, tá? E sempre cuidado, tá, gente? Aqui a gente tá fazendo um teste para ser justo, pegando o primeiro resultado de cada ferramenta. Mas a gente sabe que se a gente estressar cada uma delas, elas chegam em resultados impressionantes. Kling 2.1. Paulado, o Kling é incrível. Tá excelente essa cena aqui. E aí eu fiz o teste agora pedindo 3 cortes procedentes. É isso, né? Então ele gerou inclusive um contraplano, né? Nesse caso eu pedi para que ele colocasse uma figura meio misteriosa, vestindo uma capa e tal. Mas olha que curioso, assim, né? A imagem inicial é essa. Essa é a imagem, né? Ele partiu disso. Olha como ele não tem informação nenhuma sobre as pessoas, como as pessoas em volta estão vestidas, né? Então, tá um borrão ali no fundo. Ele só tem informação da roupa, por exemplo, do rei. E, claro, a iluminação que tá ali. Ele vai fazer essa quebra, ele vai cortar exatamente aqui, ó. A gente já consegue ver o resto das pessoas, tá ali, o fogo tá mexendo. Mas dá uma olhada aqui, ó. Ele criou outras pessoas já ambientalizadas com a roupa e tal, que é esse último frame. É impressionante, né? Não, e é isso, assim, tipo, ele faz 2 planos muito parecidos, né? Ele corta de um plano frontal, medium shot do rei, para um plano frontal, também meio que medium shot um pouquinho mais próximo ali, um pouquinho mais baixa a câmera, mas é um plano muito parecido, então causa uma certa estranheza, assim, você fica procurando as diferenças. Mas se você escolher qualquer um dos 2 primeiros planos e encaixar com o segundo, cara, é uma cena perfeita para qualquer filme hoje em dia, assim. É muito impressionante. Ó, agora vamos para o que interessa aqui, vamos para a prática aqui, para vocês botarem em prática aí o que a gente acabou de te ensinar, de estrutura aí, vocês se devem estar coçando aí para fazer as gerações de vocês. Eu acho engraçado que o Cacau fala, vamos pro que interessa, sendo que agora ele já entregou um monte de informação que pra gente, tipo, a gente ralou, suou pra poder chegar em resultado. Mas é isso, vamos com o Cacau pro que interessa. Ainda vem coisa melhor por aí. O lance é o seguinte, né? A gente viu ali no começo que a gente não consegue acessar o Seedance ainda na versão completa pelo site deles. Existem outras formas de você acessar. A gente vai falar de uma delas, existem várias. Sempre defendo que a melhor forma de você acessar uma ferramenta é na sua plataforma nativa. Até porque você vai ter todos os features liberados, abertos, tal. Eu sempre sinto que ali você vai ter o melhor resultado. Mas existem agregadores também, que agregam várias ferramentas dentro de uma plataforma só. Então você assina uma só, você vai ter acesso a várias. Existem várias. Existe o Crea, o FreePic, o Recraft, o Fall AI. E para você acessar hoje o Seedance, você precisa usar um desses agregadores. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso através do Fall AI. Isso aqui é a nossa página, que você pode acessar aqui, fall.ai, a gente vai deixar o link aqui na descrição também. É só você criar seu login aí. E tem um lance que o Fall AI é legal, porque você não precisa necessariamente fazer uma assinatura. Você pode colocar a quantidade de crédito que você quiser, você tem lá 5, 10 e tal. Você não precisa ficar preso a uma assinatura que todo mês você vai colocando. E aí você vai usando só a quantidade de dólares que você quiser para um trabalho específico que você fizer. E é isso, gente. O Fall AI hoje é necessário, ou um agregador é necessário para usar o Seedance, mas assim que eles liberarem a plataforma deles também, a gente avisa vocês, porque com certeza vai fazer diferença usar dentro da plataforma deles.
Com certeza vai e a gente vai ser um dos primeiros a fazer isso, cara, porque essa é uma ferramenta, tenho certeza que vai entrar no nosso workflow. Depois que vocês logarem no Follow AI, você vai chegar aqui nesse home aqui, que ele parece ser meio assustador, porque ele não tem uma interface tão bonitinha como a gente está acostumado a ver nas ferramentas. Parece até, sei lá, tem um monte de caixinha aqui com um monte de nome e E é tal. tudo branco, só texto, né? Pouco visual, assim, é meio broxante, mas ele é super útil, assim. Mas vai nessa que você vai conseguir usar. Aqui você tem as opções de Explore, você vai ver todos os tipos de ferramenta que tem aqui. Então você pode acessar o Vue 3 aqui, o Kling 2.1 aqui, tem vários outros que estão aqui dentro. E olha, dá uma olhada aqui, ó, logo de cara você vai ter o Seedance. Então, ou você pode escrever aqui Seedance, aqui na barrinha de busca, ou você vai procura ele aqui, você vai achar, não tem muito segredo. Então você vai clicar, ele logo vai puxar aqui para essa página, ele vai ter até já um exemplo gerado aqui e qual foi o prompt que foi usado aqui para essa geração. E aqui você tem os 4 tipos possíveis. Se a gente clicar aqui, ó, você vai ver que tem 1.0 Lite, que vai gerar vídeos de no máximo até 5 segundos e a qualidade vai ser 720. E você tem esse aqui é de imagem para vídeo, você tem 1.0 Lite de texto para vídeo. A mesma coisa para 1.0 Pro, de imagem para vídeo e texto para vídeo. Obviamente, assim, para fazer esses takes maiores, você vai precisar de 10 segundos, então você vai ter que necessariamente ir para o Pro. Ele custa um pouquinho mais caro, mas acaba valendo a pena. Vamos fazer um teste de 2. Vamos fazer uma imagem para vídeo e um texto para vídeo, usando aquela estrutura de prompt que a gente apresentou para vocês. Ó, galera, então vamos fazer o exemplo que normalmente a gente faz, né? Que é a Ferrari andando na floresta amazônica. Ferrari azul na floresta amazônica. Para quem acompanha a gente aí desde o começo, sabe que a gente sempre usa essa referência. É até legal para a gente fazer um comparativo também ao longo dos anos, assim, a evolução da IA. Anos é engraçado, né? Porque, na verdade, a gente está falando de 2 anos aí de história de IA, de vídeo, IA, num geral, quase, assim. Então, mas é muito louco, assim, as primeiras coisas que a gente fazia dessa Ferrari na floresta e o resultado. Isso, por exemplo, é uma imagem do primeiro prompt feito no Midjourney, né? É uma loucura. Imagem do Ferrari azul no Midjourney, sem muita invencionice, tá aqui. Agora vamos fazer a estrutura dentro do Follow AI e vamos fazer a mesma coisa de texto para vídeo. Bom, então para isso aqui a gente vai apagar esse prompt aqui que eles já colocaram. Vamos colocar aqui o Choose. Vamos só fazer o upload dessa imagem. Vamos subir para cá e vamos criar esse prompt dentro da nossa estrutura. Cara, eu acho que a gente pode fazer a primeira cena já tá vindo esse carro, né? Então, tipo, a gente pode fazer esse carro vindo em movimento, câmera acompanhando ele, como se fosse um câmera car. Aí a gente pode cortar para um plano detalhe do personagem ali dirigindo a Ferrari, então um close do motorista ali dirigindo a Ferrari lá dentro. E depois a gente pode fazer um plano vendo o carro indo embora por trás, assim, talvez até uma câmera mais aérea, assim. Pode funcionar. Boa, vamos nessa. Vamos escrever esse prompt. Bom, fizemos aqui dentro da nossa estrutura. Começamos aqui com multiple shots, né? Aquela dica de ouro. Então, uma Ferrari moderna azul acelera numa estrada de terra ali, espalhando lama nos pneus que estão rodando. Então, corta para aqui entre cochetes, dentro do carro, o rosto, o olhar tenso do motorista é iluminado pelas luzes da floresta. Os olhos estão focados e ele está segurando no volante, apertando o volante. Aí depois tem esse take aéreo, né, que você falou. Então a câmera, ela sobe revelando a Ferrari, a traseira da Ferrari, enquanto ela desaparece pela floresta ali, pela estrada e a floresta em volta. Então essa seria, a gente está usando exatamente aquela estrutura. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. E vamos fazer a mesma coisa de texto para vídeo também. A gente pode só copiar aqui e mudar aqui de texto para vídeo. E aí vale ressaltar que aqui no nosso prompt a gente não especificou aquela quarta etapa que a gente falava, né, de estilo visual, do que a gente gostaria que trouxesse, porque como a gente gerou uma imagem já no Midjourney, ele já vai se basear naquela imagem para fazer a geração, e a gente não quis alterar o prompt quando a gente fez de texto para vídeo para não ficar também tão diferente e não ter tão claro o comparativo entre as duas formas, né? Olha lá, temos resultados, a gente colocou... uma coisa só importante, que aqui se você for em mais aqui, você vai ter a resolução, que você pode escolher 480 ou 1080 no modelo Pro, e aí lembra de colocar 10 segundos aqui para você gerar, isso aqui vai ser importante, mas temos o resultado aqui, vamos dar uma olhada. Então animou a Ferrari. É isso, cara. É uma loucura. Olha essa cena do carro indo embora. Uma loucura. Impressionante. Claro, assim, já me chama a atenção a terra, aqui o terreno, né, ele tinha mais lama, depois ele não tem mais.
Mas, cara, primeira geração que a gente fez, daria pra gente voltar a corrigir um pouco o prompt. Mas tá aí, a partir de uma imagem, uma cena, a gente fez três takes diferentes impressionantes. E, cara, surreal essa ferramenta. Vamos dar uma olhada de texto para vídeo agora. Ó, então com o mesmo prompt, chegamos aqui, ó. Uma outra Ferrari, né? O motorista aí, o close. E ela indo embora. Isso é uma loucura, gente. Olha isso, assim, a gente tá num... de novo, né, vocês estão vendo, não tem a consistência com o mesmo carro porque é uma imagem gerada por eles, né? Então não só ele gera os outros planos, mas ele gera a primeira cena também, então a base da estrutura, e depois ele gera a continuação completa, né? Essa cena é uma cena muito complexa de fazer na vida real, assim, na vida do cinema, né? Quando você vai abrir câmera e tal, fazer essa cena, você precisa de um câmera K para fazer a primeira cena. A segunda cena, normalmente você trabalha com um cambão, que é um caminhãozinho que você coloca o carro em cima, ilumina tudo em volta. Essa cena do motorista, do close dele. Essa cena, por exemplo, essa é um câmera K que vai acompanhando o carro. A câmera seguinte, que é o close, é uma cena que é super cara de fazer no cinema, porque você não deixa o motorista pilotando com luz na cara dele, né? Então você sobe esse carro em cima de um caminhãozinho, você coloca o carro em cima, em volta desse carro você ilumina, você põe várias fontes de luz, a câmera presa nesse caminhão. Então tem toda uma estrutura montada para fazer essa cena, e uma das coisas mais complexas para o fotógrafo é você conseguir iluminar uma cena dessa sem perder os reflexos do céu, né, da cena que está acontecendo. Então é uma cena muito difícil de fazer, e bem-vindo ao mundo da IA, que você faz essa cena aí com alguns prompts, alguns textos ali e tá entregue, né? Impressionante, o Seedance está valendo aí, tá rolando vocês usarem já. Recomendamos muito que vocês testem e, em troca, se inscreve aí, dá like, compartilha, comenta, fala o que você achou, fala se vocês têm dúvidas sobre alguma ferramenta específica, a gente volta aqui para criar esse conteúdo para vocês. Paulada demais, cada semana vem coisa nova e a gente vai trazendo para vocês, né? A gente tá feliz demais com esse momento da IA, assim, a evolução que tá tendo. Eu, como um diretor de cinema, que pensei há 1 ano e meio, 2 anos atrás que o meu mercado estava acabando, hoje em dia eu enxergo completamente diferente, assim, ele tá cada vez mais real e mais próximo, mais acessível para as pessoas. É isso, pessoal, valeu, até o próximo vídeo.